na AIDS, onde a moral é uma pauta, é a grande pauta, né? Então, para nós, nos últimos anos, no diálogo com as igrejas, há algumas mudanças. É preciso pensar se essas mudanças são institucionais ou se elas são mudanças provocadas nas relações pessoais entre eu e meu mais velho, entre meu mais velho e Padre Luiz Fernando, entre Padre Luiz Fernando e Pai Celso Xavier. Porque se essas mudanças são só no campo pessoal, vamos agora tomar uma caipirinha e está tudo resolvido. Entre nós três, e o resto do mundo, que não está aqui, que não está entre nós. Então é possível que essa relação tão saudável contamine os senhores e as senhoras. Mas e o resto do mundo? Contaminará? Quando a gente fala da relação com as igrejas, e o racismo está colocado nessa discussão, porque o processo histórico não tem quem apague. História é história. Quando a gente fala de relação com as igrejas, é preciso pensar que o preconceito é resultado da falta de conhecimento. Foi assim que aprendi lá em casa, com os orixás. E que eu, por ser mais novo, devo sempre ouvir o mais velho na frente. Até porque se eu falar primeiro, corro o risco de ganhar um grande diabo negro na minha vida, né? E ele é ruim. Ele é meu amigo, mas ele é ruim. Ruim porque é real, ruim porque é verdadeiro. Percebe o que eu quero dizer? Que a gente se torna conveniente ou não, na medida em que as nossas relações determinam ou não uma relação saudável. Com o patrão, com o governador, com o padre, com o pai de santo. O sincretismo, para mim, que sempre falei contra, seguindo o exemplo de Stella Odekayode, sempre foi uma matéria dividida por dois grandes momentos. A necessidade do negro manter-se fiel a seus ancestrais, louvando as imagens que não eram suas, abrindo os buracos no chão para esconder os grandes segredos e as grandes pedras sagradas. E o outro agora, momento esse que a gente pode, na escola, discutir sincretismo religioso com tanta ousadia. E dizer para a Santa Igreja, dizer para os fiéis, para os pais de santo, para as pessoas em geral, que o candomblé tem gênese, que o candomblé tem história, existe uma mitologia em processo de rediscussão, inclusive, porque nós somos mais velhos e mais novos pensando diferente. O candomblé está baseado numa hierarquia que não será corrompida se depender de mim, porque me alegra muito poder contar com meus mais velhos para consulta, por exemplo, quando as coisas não vão bem e eu não consigo enxergar, né? Se a hierarquia não se manter, cai-se por terra o respeito a pai e mãe. E o candomblé é uma tradição, os candomblés são tradições mantidas em valores como respeito a pai, mãe, avó, bisavó. Está aí a árvore genealógica já colocada. Então, na medida em que o sincretismo hoje pode ser discutido, é preciso pensar que temos uma gênese, temos uma história, temos uma vida independente da crença do outro, porque temos uma árvore, temos uma família, temos sobrenome, temos os nossos fios de conta, as nossas roupas, as nossas árvores para se agarrar, e isso não é questão de carnaval, ainda que tenha um processo mercadológico lá fora. Ainda que muita gente queira vender e comprar a imagem do Pai Celso Neto do Chá jogando búzio, e eu não estou aqui representando aquele Pai Celso jogando búzio Neto do Chá, porque há maus profetas e há maus profetas em todas as profissões, em todas as áreas, né? Não representa aquela gente. Digo ainda que outro dia, quando fui reclamar de que aquilo não era modelo para nós, a polícia quase me prendeu, quase prendeu a mim, quando eu estava defendendo a minha tradição. E aquele camarada enganando outra pessoa.
e ganhando R$50 dele e levando para o chão. Então é preciso separar o joio do trigo. Tal como no sincretismo. Nada contra o Santo Cristo crucificado. Nada contra a Nossa Senhora Aparecida, a quem eu tanto respeito. Nada contra a Nossa Senhora da Conceição, uma das santas mais ovacionadas nesse país. Nada contra. Mas a minha Iemanjá não é branca do cabelo comprido. A minha Iemanjá não mora dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição. A minha Iemanjá não é virgem. E a minha Iemanjá não é... Enfim. A minha Iemanjá é negra, do peito grande, que mamentou toda uma comunidade, que até que prova o contrário é careca, porque foi assim que nos foi desenhado a figura dos homens e mulheres africanos, sobretudo os deuses negros africanos, não é? Então é a essa imagem que eu quero me reportar, de Iemanjá, a mãe de todos os filhos, e cujo seu nome, Iemanjá, quer dizer a mãe dos filhos peixes, porque todos somos peixes diante de Iemanjá. Tornou-se Iemanjá, tornou-se a deusa da Praia Grande por conta do processo histórico, por conta da vida para o Brasil. Afinal de contas, na rota dos orixás existe todo um processo de transformação das coisas. O sincretismo veio dizer isso. E hoje o sincretismo está dizendo o que para nós? Que é preciso separar o joio do trigo para garantir direitos iguais para todos. Acabo de sair de um seminário sobre AIDS em Ribeirão Preto, e lá um amigo meu que acabou de descobrir que é de Oxóssi disse para mim assim: Pai Celso, eu fui num seminário semana passada e meteram o pau no senhor. Por que, Vinícius? Porque eu fiz uma proposta, ninguém concordou, e eu disse que se o senhor tivesse lá, o senhor teria concordado. Eu tenho sido chamado de pai polêmico, estou quase perdendo o nome. E aí eu falei para ele: menino, qual é a proposta? A minha proposta era: se tem Corpus Christi, disse ele, se tem Natal, se tem dia de Maria, temos que ter feriado nacional para Iemanjá. Temos que ter feriado nacional para Buda, para Alá, para Krishna, porque estamos num estado laico, que agora Lula disse a Bento XVI que se tornará cada vez mais laico. Eu ouvi, fiquei super atento na vinda do Papa ao Brasil e pude ver aí na fala da imprensa que essa é uma perspectiva de Luiz Inácio Lula da Silva, o que muito me agrada. Agora resta saber se também o laicismo vai se manter sobre a conveniência como o sincretismo se manteve. Porque uma coisa é garantir a fé das pessoas, e aí o sincretismo é válido. Se é isso que eu tenho para contar, é nisso que eu vou me apoiar. Então não cabe a nós julgarmos a fé do outro. Agora, outra coisa é a política do apagão das tradições, é a política do convencionismo, a política do achismo, que aniquila toda uma tradição que só no Brasil tem 506 anos, para que provam o contrário. Vou seguir o exemplo de Padre Luiz Fernando. Acho mesmo que o debate é muito mais rico do que qualquer tese de doutorado, de mestrado, qualquer explanação. Mas quero finalizar dizendo que é preciso que nós tenhamos claro duas grandes coisas. A primeira é que nós não somos católicos, cristãos de uma forma geral, e povo de santo, povo de terreiro, não precisa brigar, porque não tem lugar ao sol para todo mundo, né? E se Deus é para todos, como o discurso político está colocado, o meu Deus pode ser essa flor. Acho que esse é um grande ponto. Temos que ser... Rui Barbosa disse isso: somos iguais, porém diferentes. E aí essa questão da igualdade que tem que ser discutida. No âmbito do direito, por exemplo, somos iguais mesmo? No cotidiano? Eu e o padre? Se alguém passar mal no hospital, o padre Luiz Fernando tem acesso ao doente por ser padre. Eu não tenho. Ou talvez passe a ter porque tem um amigo que é padre. Mas se eu tiver... gente, Brasil, né?
Agora, se eu for sozinho, 3 horas da manhã, então, vou ter que ficar lá na fila esperando a hora da visita para brigar com a mãe para poder dar atendimento espiritual, que a Lei Gouveia diz que eu tenho o direito de dar, mas a médica não quer, a profissional de saúde não quer que eu dê. Esse é um exemplo de intolerância religiosa no Brasil. Esse é um, tem muitos outros. Tem aquele que impede as pessoas de querer ouvir, inclusive, o que a gente pensa. Esse é fundamental para discutir intolerância e sincretismo. Mas tem um aspecto que eu acho melhor a gente discutir. A maioria de nós é formada por jovens. E aí, se jovem é a continuidade, se os mais novos são a continuação de fato, que leitura que nós vamos fazer, que releitura que nós vamos fazer desse processo político, racista, que demoniza a minha tradição e a minha fé. E aí nós mais novos, líderes da universidade, nós mais novos, líderes da igreja, nós mais novos, líderes do terreiro, somos os responsáveis pelo desenvolvimento desse debate daqui para frente, porque o Padre Francisco Oxum está aqui para nos ajudar, mas já está com o cabelinho branco, tem que nos aconselhar. Pegar no batente agora cabe a cada um de nós. Obrigado. Tem 3 perguntas, e aí já vou aproveitar e fazer tudo e depois se cada um puder ir respondendo. Primeiro, para o Padre Luiz Fernando, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, a questão que ocorreu com o padre em Salvador, na Bahia, e que me parece que ele foi, eu não sei se ele foi expulso, se ele teve que sair só da igreja onde ele estava, se ele foi transferido. Eu queria a visão do senhor sobre isso, né? O senhor acha que houve abuso e, sei lá, uma forma de racismo, exclusão, alguma coisa assim? Ou se o senhor acha que realmente houve uma confusão dele, uma mistura de religiões? Como que o senhor vê essa questão? Né? Pode fazer as 3, né? Pai Francisco, quando a gente foi montar o folder, veio um monte de gente me corrigir que eu escrevi o nome errado. Pai Francisco de Oxum. Aí vinha todo mundo e falava assim: Camila, tá errado, é Oxum, não é Oxum. E eu falei, gente, eu fiquei desesperada e eu não conseguia falar com a Elisa. E falei, agora, né? Será que a Elisa me mandou errado? Tinha que ir mandar o negócio para a gráfica. Aí a gente foi fazer uma pesquisa na internet e aí eu acho que eu compreendi, mas depois eu queria que o senhor até explicasse, porque ficou todo mundo depois, ó, Camila, saiu errado no folder, viu? Saiu Oxum, e é Oxum, né? Ficou uma coisa confusa. E aí para os dois, tanto o Pai Francisco quanto aí o Pai Celso, pode chamar assim também? Babalorixá e Pai Dana Mista. Tá. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é o papel da mulher dentro das religiões afro, porque uma mesa formada só por homens, né, vocês elogiaram, tem Elisa o tempo todo, e as mulheres? O caso que você colocou do Padre Pinto, assim que ele é conhecido para nós, eu acho que todos nós ficamos muito preocupados com o que aconteceu, com aquele fato, vamos dizer assim, particular da realidade dele. Primeiro, que nós conhecemos o Padre Pinto como um artista plástico muito interessante. Ele tem trabalhos assim reconhecido nacionalmente dentro dos seus espaços por aquilo que ele faz como artista plástico. O que nós não sabíamos é como que ele tinha essa convivência no diálogo com a questão religiosa, já que ele vive, ele é baiano também, vive naquela realidade. O que nós achamos, na verdade, é que ele exagerou. Ele poderia ter feito algo muito mais interessante se ele não colocasse na mídia e que fosse, talvez lá no salão da comunidade dele, ter colocado o seu trabalho como uma forma educativa, já que ele é um padre e que sempre fez desse trabalho cultural uma forma também da sua evangelização, da sua catequese. Acho que todos no Brasil que viram e que o conhecem, acham que ele realmente exagerou, extrapolou a sua própria identidade. Não era papel dele se travestir
passado uma mensagem que talvez ele quisesse passar. E aí então o que aconteceu? Geralmente esses casos, a igreja o afasta da sua comunidade, como ele afastou, e ele teve que se retratar por aquilo que aconteceu. De uma certa maneira, ele foi, na verdade, afastado do seu ministério. Hoje ele não está exercendo necessariamente à frente de uma paróquia, né? Ou seja, foi punido dentro da regra, né? Foi punido. Mas o que nós sabemos de pessoas que vivem principalmente em Salvador, é que é muito mais fácil trabalhar nesse diálogo e fazer com que as próprias pessoas que têm sua própria identidade diga o que se deve fazer, diga como se deve comunicar-se ao público através da cultura afro, e não usurpar de uma coisa que não é sua. Ele foi nesse sentido audacioso também, né? Eu acho que ele deveria ter sido orientado se ele quisesse fazer isso. Não sei se foi, e se foi também foi petulante nesse sentido. Então eu acredito que é um exemplo que não deve ser seguido de nenhuma maneira, né? Mas como padre, eu deveria sou solidário para que ele se reconsidere e saiba depois como trabalhar alguma coisa que ele queira fazer dentro de uma forma de identificar ou comunicar-se também. Mas o que nós sabemos é isso que aconteceu com o Padre Pinto, e de alguma forma eu diria que a mídia criou muito mais problema, eu diria, para esse diálogo religioso do que na pessoa dele como padre, né? Porque ele expôs muito mais uma situação ridícula, quem sabe, as tradições africanas da qual nós estamos querendo aprender e respeitar, do que verdadeiramente passar uma coisa positiva. Foi isso que aconteceu, e eu acho que o fato se encerrou aí, mas o que eu sei é que ele está afastado do trabalho paroquial, né? Não está errado. Em português se escreve O-X-U-M em português, mas em Urubá se escreve O-S-U-M. O som está certo. E as mulheres, porque quando tem a reticência, o S tem som de X em Yorubá, porque não tem X em Yorubá. As mulheres devem se sentir contempladas, porque eu sou de Oxum. Vocês devem se sentir contempladas. O meu corpo é masculino, mas minha senhora é uma mulher. E que mulher! Porque vocês são natas. Vocês são natas, feiticeiras natas. E Oxum, do mesmo jeito que Iemanjá é a mãe, Oxum é a bruxa. Oxum é a poderosa. Oxum é a sedutora. Oxum é a que manda nos homens. E essa religião, não pense vocês que ela é patriarcal, não. Ela é matriarcal. Essa religião é matriarcal. Os postos mais elevados dessa religião que ocupam são as mulheres. Nós somos figuras decorativas diante delas. Temos consciência disso. Então, às vezes eu sou ousado, eu boto pano na cabeça, boto um bocado de brinco, para poder chegar perto delas, né? E repito toda hora eu digo a elas: eu sou de Oxum, hein? Que é para elas não se lembrarem somente de mim como Francisco, lembrar da dona da minha cabeça. Mas é uma religião matriarcal, não é patriarcal. As mulheres são quem comanda, tudo é feito por mulheres, mas o homem chega assim ao cargo de líder, como eu, como Celso e outros babalorixás no Brasil afora.
Mas mesmo nós, em determinados atos, dependemos das mulheres. Elas é que são as fazedoras do encanto. Vocês fazem os homens virem ao mundo. Nós não temos essa capacidade. Portanto, o feitiço maior é esse das mulheres. Axé. Bem, eu acho que é sacanagem eu responder depois do Pai Francisco. Mas, até porque se deixar ele vai nos enganar até o que não sei se Mas eu estou aqui me divertindo porque realmente o mundo mudou. Hoje é possível um diálogo bem legal. Em 85 não era não, né? A gente se dividia entre o lugar da corte e o lugar da plebe, me lembro bem disso. E aí surge a discussão sobre o lugar do homem e o lugar da mulher. Estou me divertindo também porque eu não sei porquê, talvez Yansan e quem saiba, mas essa discussão de gênero tem me perseguido de uma forma muito acirrada. Onde eu vou, essa pergunta, e a mulher tem sido jogada para mim. Nós estamos aqui porque fomos convidados para estar aqui. Já vou justificando assim. Acho que se tivéssemos que escolher alguém, se o convite, se a ideia fosse indique uma pessoa para falar de sincretismo, nós iríamos pensar primeiro quem tem a fala sobre sincretismo. É verdade, porque isso aqui é um espaço onde as informações devem ser discutidas de uma forma qualitativa. E eu não acredito que ser homem ou ser mulher faça diferença nesse momento. Mas eu fico pensando, se eu fosse procurar quem é que eu ia indicar. Manhada, por exemplo, que tem um discurso brilhante, foi a África, tem uma família legal, tem lá a filho, neto e bisneto, não teria disponibilidade para estar aqui uma hora dessa, né? Mas Juju também, por conta da idade, já fazendo do terreiro. Mas eu quero acrescentar na fala do Pai Francisco uma coisa que eu acho bem legal e que a gente vinha discutindo no carro, essa história do matriarcado. Mas eu quero acrescentar duas informações interessantes e aí vou falar de Gênesis, muito pouco falada, inclusive. Quando o mundo foi criado, segundo a mitologia dos orixás, ele só era água. Água é mulher. No português, pelo menos. A água. Né? Aí no saco da criação, os orixás vieram criar o mundo. E no saco da criação, trouxeram uma substância que permitiria a realização de um trabalho mais sadio. A terra. Para esparramar essa terra, Orumilá tinha dito aos orixás trazerem um terceiro elemento que ele é fundamental nesse processo da Gênesis, nessa história, mas que se perpetuou ao longo da história do candomblé, que é a galinha de Angola. E aí, de novo, viva o Oxum, porque a galinha de Angola está diretamente associada ao Oxum. Para todos nós, acho que é uma das poucas informações que é consenso do país. Mas a galinha de Angola é uma atriz, uma atora importante nesse cenário, aonde o lugar da mulher é discutido a partir dos exemplos que se tem já na mitologia, ou já na Gênesis. Então, precisamos pensar também que o candomblé do Brasil nasce lá no Engenho Velho, colocado por três senhoras negras, por três princesas negras, Yadetá, Iacalá e Ianassô, fundadora do Ile Ianassô, Casa Branca do Engenho Velho, que está lá até hoje, inclusive tombado, patrimônio histórico do país. E é a casa-mãe de todos nós, na Gosto. Né? Inclusive, a Casa Branca nunca foi tão acessada como hoje em dia. Hoje não é só os turistas,
Não é só os franceses que vêm estudar, fazer tese, passear, conhecer. A Casa Branca está entre nós, está muito mais próxima. E a Casa Branca é liderada por mulheres. Está lá, e a Anitinha com a Yalci, com a Yaguetu, com as outras sacerdotisas, mais velhas que ela, inclusive, ou de mesma idade, liderando um processo que cai em efeito cascata pelo país inteiro, porque eu estou aqui, devo ser a 8ª geração, depois de muita gente que está lá ainda, que depois de criar filhos, netos e bisnetos. O que é interessante a gente pensar é que a cultura regional, Camila, né? A cultura regional é uma pauta nesse debate. Sabe por quê? Porque a Casa das Minas, no Maranhão, é uma casa de mulheres. A Casa Fante Achante, São Luís do Maranhão, hoje dirigida por um grande amigo meu, Euclides Talabian,